Fala, gente, completamos a terceira semana, 21º dia. Hoje é dia de rever aquilo que nós aprendemos nessa semana muito poderosa. Vimos aí a final da história aí de Jó. Estamos vendo aqui Abraão, o tempo da bênção de Abraão e alguns pontos aí do Novo Testamento. Eu quero falar contigo nesse dia, eu quero orar com você agora, rapidinho, que você seja muito abençoado e tamo junto, vamos lá. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Peço, Pai, que o Senhor esteja nos guardando de todo mal, nos guardando de tudo aquilo que possa nos desviar de Ti. Eu peço que o Senhor fortaleça o coração deste meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, me vendo. Peço que a Tua bênção seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e que o Senhor possa nos conduzir para um lugar onde o Senhor deseja, Pai. Porque o melhor lugar do mundo é onde o Senhor quer que nós estejamos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. No resumo da semana de hoje, eu quero falar para você sobre Jó e sobre Abraão. Finalizar com Abraão e quero começar com Jó. Nós percebemos aqui, lendo todo o livro de Jó, finalizando nessa semana, que Jó, apesar de ele ser um homem reto e honesto, ele não estava no centro da vontade de Deus. Ele não estava fazendo, existia algo de Deus para corrigir o coração dele, para que ele se aperfeiçoasse. É óbvio que tudo isso é porque ele era um homem temente. Deus, ele queria aperfeiçoar Jó. E Satanás foi só um instrumento de Deus ali para fortalecer a fé de Jó, para Jó viver um novo tempo, um novo momento e ter uma nova experiência com Deus. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes Deus, ele separa para nós momentos difíceis, porque nos momentos fáceis não vão ser suficientes para que nós mudemos algo em nós. São momentos difíceis que nos fazem superar limites que antigamente achávamos que não iremos completar, superar. Eu fui atleta durante muito tempo, nadei, cheguei a nadar 8.000 metros por dia de natação, treinei bastante. E é interessante que a vida do atleta, ela precisa ser sempre motivada, porque depois de um tempo, você não consegue alterar. Eu tinha dificuldade eu comecei a desanimar na adolescência, que eu vivi isso, desanimar porque eu não conseguia melhorar muito quando no começo. Porque quando você não sabe nadar e quando você pula numa piscina e começa a aprender as técnicas, habilidades, ganha aquele jeito, você começa a se superar cada vez mais. Agora, depois que você já está um atleta mais profissional, você começa a lutar com milésimo de segundo, você precisa diminuir um segundo, isso você não dá conta. E isso depois de muito tempo que você consegue superar. Me faltou um pouco de orientação naquela época, talvez se eu tivesse algum atleta na família, falava, continue, eu podia ser um atleta até mais tempo. Mas enfim, na vida com Deus, nós precisamos entender que são situações difíceis que fazem com que nós aperfeiçoamos a nossa fé. Em momentos difíceis, a Bíblia fala, quando está alguém triste, faça a oração. O que isso quer dizer? Se está alguém que não está alegre, não está exultando as coisas, é tempo de constranger seu coração e falar com Deus, e pedir ajuda a Deus. Chame os irmãos. Que você tem alguém doente, chame os irmãos para orar por você. Nos momentos difíceis existem atitudes que temos que tomar, e nessas atitudes nós somos transformados. Às vezes é um momento difícil que você está passando, que no momento de oração, nesse tempo difícil, que Deus vai te indicar caminhos, e somente quem vive isso, o tempo difícil em oração, consegue experimentar. Deus, ele prepara momentos para nós. Deus, ele tem um tempo para as nossas vidas. Ele conhece todos os caminhos e tem os tempos difíceis das nossas vidas. E nesses tempos difíceis é onde nós superamos os nossos limites, superamos algumas barreiras que às vezes estavam fechadas. Não vai ser fácil, porque o nome já fala tempo difícil, o dia mal, como diz a palavra de Deus. Tá? Agora nós vamos para Abraão. Nós vemos também um homem que viveu tempos difíceis, só que ele superou com a fé. É muito mais estampado a forma como Abraão confia e confiou em Deus. Mesmo a Bíblia não mostra uma intimidade no começo da vida de Abraão com Deus. Simplesmente Deus mandou ele sair da terra dele, terra do pai dele, e ele, certamente ouvido falar, conhecido a fama desse Deus do povo hebreu, ele obedeceu e foi. Ele não ficou questionando. Ele obedeceu e foi para o lugar exatamente onde Deus mandou. E sem Deus falar, você vai ter isso, vai ter aquilo, ele já sabia que Deus ia prover, porque Deus mandou. E no momento em que Abraão podia pensar que o lugar, Deus só estava querendo que ele mudasse de lugar para um lugar melhor, ele imigrasse para um canto e ali tivesse uma vida confortável. Mas não, Deus, ele tinha uma promessa para Abraão, que Abraão ainda não sabia, de uma geração, uma descendência incontável. Só que a mulher de Abraão era estéril.
Deus, ele tinha um desejo fora da esperança de Abraão total, assim como as nossas vidas. Deus, ele olha para nós, existem coisas que nós olhamos com os nossos olhos humanos, que nós falamos, cara, não vai dar, isso aqui é impossível. Mas para Deus nada é impossível, é isso que nós aprendemos com Deus. Apesar de Abraão duvidar e dar uma risada, né, no começo, quando ele fala que você vai ter um filho, você vai ter uma descendência gerada de você, Deus, ele não para, não puxa o freio de mão no projeto porque Abraão tinha as suas dúvidas como ser humano, como homem. Sara chegou a rir muito e Deus confrontou ela. E ainda assim o filho veio, o filho Isaac, o filho da promessa. E nós precisamos confiar em Deus, gente. Nós precisamos confiar que Deus, ele tem o melhor para nós. Nós não temos que parar de viver a vida aqui. Não temos que querer tempos de facilidades aqui. Nós temos que ser sempre homens e mulheres trabalhadores, homens e mulheres que avançamos na direção de um projeto, de um propósito. Só que o coração com o qual nós avançamos nessa direção de projetos e propósitos tem que ser o coração apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus, porque nós vamos levar, seja eu como engenheiro, como um atleta, seja você como um profissional, seja lá qual for, seja você como um pastor, não importa, o coração com o qual você caminha tem que ser um coração transformado por Jesus. E esse coração transformado por Jesus vai nos confrontar diante das nossas falências de fé, as nossas incredulidades. Às vezes o caminho que se abre para nós é um caminho de medo. Mas nesses caminhos de medo precisamos ainda assim confiar que Deus estará conosco. E melhor, que Deus estando conosco, nada vai nos acontecer de muito grave. Abraão, ele foi provado, tudo bem, mas foi provado por Deus. Ele não foi provado por um homem, ele não foi provado pela maldade de Satanás, pelas perseguições do mundo, pelo próprio Deus. A Bíblia fala, o rei Davi, ele fala no Salmo 23, muito conhecido, é o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segredo ali de Davi, naquele salmo, não é o lugar onde ele está andando, se é difícil ou fácil, porque Deus estava com ele, ele tinha convicção disso, ele não temeria mal algum. Não que o medo não viria a assombrá-lo, mas ele não temeria porque ele ia olhar para o Deus, para o nosso caso, o Pai que está conosco, está nos conduzindo e nos aperfeiçoando, para que a glória dele seja manifestada. Deus, ele não está andando com você para que você cresça. Deus, ele está andando com você para que outras pessoas conheçam dele. E esse é o grande segredo para nós hoje. Amém? Que Deus te abençoe você, que Deus abençoe sua vida, e um forte abraço e tamo junto, é nóis.